Nós vamos fazer conexão agora para a nossa entrevista que anunciamos ao longo da programação. O senador Eduardo Girão gentilmente vai conversar com o Estúdio Oeste. Senador, muito boa noite, tudo bem? Muitíssimo boa noite, Silvio, muitíssimo boa noite também a Fabiana Barroso, Flávio, uma honra estar participando com vocês. Nesse instante eu vi ali a Ruth, aqui bem próximo do nosso gabinete, fazendo essa intervenção no programa. Senador, inicialmente eu queria transferir aqui o sentimento do nosso chat, do público da Revista Oeste, que está com a gente desde o Oeste Sem Filtro, às 15:45 até agora, de reconhecimento pelo seu trabalho. E a gente deve parabenizá-lo, sim, e eu me incluo entre as pessoas que devem parabenizar o senhor pela postura na Comissão de Constituição e Justiça, fazendo o papel de um parlamentar durante uma sabatina e não de um chá de comadres, vamos dizer assim. O senhor fez as perguntas que muita gente queria fazer. Mas o resultado está posto, o placar foi um pouco apertado, porém, Flávio Dino será ministro do Supremo Tribunal Federal. A pergunta que fica, senador, o ano está praticamente acabando. Eu escutei hoje o presidente Rodrigo Pacheco anunciar que no primeiro semestre deve pautar, por exemplo, a PEC sobre decisões monocráticas e outras ações. Senador, o Senado sentiu a pressão popular, mesmo aprovando o Flávio Dino? Será que o Senado sentiu o desejo, o anseio da sociedade de que o Brasil está entendendo que talvez esse não seja o caminho? Silvio, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o povo brasileiro que se manifestou. Eu fui para as manifestações em São Paulo no domingo, aqui em Brasília também no domingo. Acompanhei, mobilizamos juntos e chegou. Mas é da consciência de cada um. Essa história do voto ser secreto é um absurdo. A gente precisa acabar desde o primeiro dia que nós assumimos o mandato. Eu assumi em 2019, um grupo pequeno de parlamentares briga por isso, mostra o voto quando é para presidente do Senado. Ontem, muitos filmando, eu também filmei o voto eletrônico, mostrando como é que faz, porque eu acho que isso é um dever nosso perante o nosso eleitor. Não quero julgar absolutamente quem não faz isso, mas tem que arcar com as consequências, né, dos ônus e os bônus da sua escolha. Então, eu acredito que nós estamos evoluindo, porque a sociedade está gostando de política e vai gerando uma massa crítica, né, de que o voto tem que ser aberto, né, a gente tem que acabar com o segredismo na República. O presidente Davi Alcolumbre, que era o presidente ontem na sabatina, é o presidente da CCJ, que quer voltar ao Senado, diga-se de passagem, depois do Rodrigo Pacheco, prometeu isso na campanha dele, que derrotou Renan Calheiros. O discurso de posse do Davi Alcolumbre, se você pegar, foi basicamente em cima disso, e ele não cumpriu, ele rasgou a promessa e ficou por isso mesmo. Então, eu acho que se o voto fosse aberto, a história seria outra. O brasileiro precisa saber que a natureza não dá saltos. A gente está numa conquista quase que diária, buscando algumas vitórias. Tivemos na semana passada, Silvio, uma vitória, na semana passada, não, há 20 dias atrás, a questão da PEC, do fim, que limita, na verdade, as decisões monocráticas. Nós aprovamos por poucos votos, diga-se de passagem. Deveria ter sido por unanimidade, porque resguarda as prerrogativas do Senado Federal. Então, quem votou a favor, no meu modo de entender, penso quem pensa diferente, simplesmente se rebaixou, se curvou ao Supremo Tribunal Federal, que usa e abusa dessa casa. Infelizmente, é isso que a gente tem visto. Ontem mesmo, tinham ministros ligando para senadores pedindo voto para o Dino, segundo a própria imprensa mostrou durante esses dias, como aconteceu no pedido para o Rodrigo Pacheco ser eleito, como aconteceu nessa PEC, que foi uma vitória do povo brasileiro, que nós conseguimos aqui no Senado, mas demos um passo atrás ontem. Colocar um comunista que debocha do parlamento,
que é agressivo com parlamentares, com ironia, assim, com tudo que ele fez na CPMI do dia 8 de janeiro, sabotou, boicotou, com jornalistas hoje sendo vilipendiados, passaporte retido. Falei na sabatina ontem e ele não respondeu, veio querer tergiversar, né? Então, assim, ficou muito claro para os senadores o que é que vai acontecer, né? E não é com eles. Talvez não, pode até ser, porque esse tipo de postura a gente revela, a gente percebe muita coisa, o que é que pode acontecer, mas os nossos filhos e netos, né? Mas eu confio muito que em 2026, e esse fica o sinal para a gente, temos que continuar fortes, mobilizados, para em 2026 trocar grande parte desse Senado Federal, porque 2/3 nós vamos ter a oportunidade de trocar. Então nós temos que colocar a gente e perguntar: o que é que você pensa do voto aberto? O que é que você vai fazer pelo voto aberto? O que é que você pensa sobre impeachment de ministro? O que é que você pensa sobre mandato? Porque o presidente Rodrigo Pacheco hoje, e eu participei da reunião de líderes, garantiu para os líderes hoje que vai colocar em pauta em fevereiro questão de fim da reeleição, né, do executivo, mandato, a questão, por exemplo, de sincronicidade entre eleições únicas no Brasil, para não ficar de 2 em 2 anos a gente tendo que ter eleição municipal, depois eleições para governo. Isso causa uma instabilidade no país que o cara já começa o ano e com a reeleição pensando em como fazer com o populismo, usando o populismo, para continuar. Isso é muito ruim para o Brasil, sob todos os aspectos. Ele falou também dos mandatos para ministros, que no começo do ano vai colocar mandato, vai pautar para a gente debater, votar nas comissões e no plenário o mandato para ministro do Supremo, a questão da idade mínima, um processo de escolha diferente também para ministro do Supremo. Tudo isso eu acho que são conquistas que a gente vai cobrar e que a gente tem que acreditar. Então, eu digo para as pessoas que estão com a ressaca moral, é normal, o brasileiro tá chateado, porque faltaram 6 votos. 6 votos para a gente conseguir derrotar o Flávio Dino, né? Mas não deu, mas hoje, para você ver, um dia é da caça, outro é do caçador. Hoje nós tivemos 2 grandes vitórias sobre o governo Lula, né, que abateu aqui os senadores, os deputados, aqui no Congresso Nacional hoje, que foi os vetos tanto da desoneração da folha, quanto a questão do marco temporal. O Senado se levantando de novo, deu um passo atrás, repito, ontem, que não era para ter dado, se aparta um pouco da sociedade, mas hoje volta e a gente espera que no bicentenário, ano que vem, nós temos o bicentenário do Senado, né? Que ele se aproxime de vez da sociedade e não se aparte mais. Boa noite, senador Girão. Prazer recebê-lo aqui conosco. Realmente, ontem eu acompanhei a sabatina, estava junto com vocês e eu vi a indignação de todos vocês ali, né, que formaram uma coalizão de interesses e interesses que defendem o povo brasileiro, basicamente, e a gente vê aquelas minúcias, né, de realmente não terem respeito, não somente pela lei, mas quando um colega fala, né, parece que a gente está lá na 5ª série, senador. Realmente, precisa ter muita paciência. Mas, veja, senador, realmente não existem palavras na lei que são à toa, né? A gente tem a lei aí de responsabilidade que fala que não pode ter atividade político-partidária. E aí o seu relato hoje só nos confirma aquilo que a gente vem tentando apontar, ou como jornalista, ou como ser alguém do direito aí. É muito complicada essa parte, né? Que os ministros têm essa intimidade, tanto com a mídia, né? Que não deixa de ser uma atividade política, e uma política partidária a partir do momento que eles tomam partido tanto de alguma causa como defender, às vezes, um partido político. Então, realmente aquilo no fundo dá até para fazer filosofia em relação ao que eles estão fazendo. Então, a gente tem aí, isso serve para ânimo, vamos tentar animar as pessoas. Então, a gente tem aí algo do Pacheco que está acordando e promete, então, vir com medidas que mostram um Senado mais forte. E aí, a minha pergunta para o senhor é bem direta em relação às falas do decano do Supremo, né, o Gilmar Mendes, em retaliação ali ao que vocês votaram, e ele dizendo
dizendo, né, a raiva dele ali foi muito grande e eu achei extremamente desrespeitoso, ainda mais sendo o decano do Supremo. Então, como foi isso aí nos bastidores e se realmente a gente pode ter esperança de que ano que vem o Senado vai tomar a atitude aí de retomar as pautas para não ter essa atividade político-partidária? Fabiana, você pode ter certeza que nós temos senadores aqui que estão sendo muito valentes, né? Trabalhando no limite das suas forças para que o Senado se levante. E junto com a população nós vamos conseguir isso. Porque se tem uma coisa que político qualquer respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar de forma ordeira, pacífica, respeitosa, mas com firmeza. Então, o dia de hoje foi um avalanche nas redes sociais, né? Eu sou um parlamentar que gosto de andar nas ruas, nem que seja numa padaria, no mercado, numa feira, quando o final de semana, e eu já senti hoje aqui em Brasília o clima, né, de indignação das pessoas. E isso tem um despertar de consciências, né? Tem um despertar. Eu acho que está havendo um levante muito interessante. E o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, chamar de pigmeu moral o Senado Federal, né? Inclusive tem o senador Jorge Seife, fez um voto de repúdio, eu apoiei, nós vamos cobrar na semana que vem para votar no Senado um voto de repúdio, porque é o mínimo que o Senado tem que fazer oficialmente, digamos assim, com relação a essa declaração infeliz, agressiva, que mostra que tem um poder que se acha acima dos demais, que é o Supremo Tribunal Federal, que hoje manda e desmanda no país ainda. E o que me preocupa, Fabiana, é esse alinhamento que existe ideológico, porque é um tribunal político, e hoje está ligadinho ideológico com o governo Lula, né? Então nós temos dois poderes e o legislativo, mais do que nunca, precisa ter altivez, né? É isso que o brasileiro, mínimo que a gente espera. Agora, tem uma coisa que é fundamental, além do que o Rodrigo Pacheco se comprometeu, e nós vamos cobrar todo dia a ele, que é a questão dos mandatos, novo processo de escolha para ministro, e começar a analisar esses processos de impeachment. Hoje nós somos minoria ainda, mas em 2026, né, eu acho que isso vai ser muito pedagógico para o país, que a gente analise, porque é um dever dessa casa. Mas tem uma coisa fundamental, sabe o que é? O fim do foro privilegiado. E você sabe onde é que está, Fabiana, e você que está nos assistindo no programa Estudo Oeste? Está na Câmara dos Deputados, na mesa do Arthur Lira. Agora eu vou te contar uma notícia boa. O Senado Federal já aprovou. Não me pergunte como, porque foi há 5 anos, eu nem estava aqui, nem tinha chegado. Aprovou, e está há 5 anos, completou essa semana, na gaveta do Arthur Lira. Nós temos que voltar às ruas, e o brasileiro, graças a Deus, perdeu o medo de voltar às ruas, está enfrentando, está vencendo isso, porque é natural, a armadilha que foi criada aqui no dia 8, inclusive com a omissão do governo federal, e na CPI ficou muito clara a blindagem deles para não deixar a gente investigar. Então foi uma situação muito cômoda, né, do que aconteceu, e tem hoje gente inocente presa, direitos humanos vilipendiados, advogados sem acesso aos autos. Inclusive nós tivemos na OAB essa semana, aqui na sede nacional, conversando com o vice-presidente e toda a diretoria, né? E nós estamos denunciando fora do Brasil o que está acontecendo também, na OEA, na ONU, em outros seminários, e vamos continuar, tá? Porque no Brasil não temos democracia, é bom que se diga isso, né? Mas você pode ter convicção que lá na Câmara dos Deputados a gente precisa voltar às ruas para cobrar os parlamentares, os deputados federais, que essa é a prioridade. Essa é a prioridade. Não apenas a PEC, que nós aprovamos aqui, Silvio. Nós já aprovamos a PEC aqui, que limita as decisões monocráticas, mas está lá com Arthur Lira e ele está ensaboado,
né? Está ensaboado, não sei se está recebendo pressão do STF, até vi isso na mídia também, né? Mas ele tem que colocar, os deputados têm que se unir, né? E lá a oposição é até mais forte e robusta do que no Senado, né? Para colocar isso em pauta lá na Câmara e aprovar o que a gente fez aqui. Porque aí vai ser promulgação, não precisa de Lula, não. É PEC, é promulgação, né? Então, aí a gente dá uma barrada no Supremo Tribunal Federal. Mas, voltando para o fim do foro, temos que votar lá na Câmara, aprovar o fim do foro, porque aí eu vou fazer um desenho aqui para vocês, certo? Olha aqui, isso aqui é o símbolo, ó, não sei se dá para ver, é o símbolo do infinito, né? É exatamente o que acontece. O STF está aqui e o Senado está aqui, tá? Então, exatamente por causa do foro privilegiado, os processos dos senadores e deputados também ficam na mão dos juízes do Supremo. Os processos dos senadores que têm problemas ou correligionários deles, parentes, enfim, que são políticos, estão lá. E quem é que investiga o Supremo? São os senadores, que constitucionalmente é quem tem prerrogativa. O que é que acontece? Trava o sistema. O foro privilegiado trava o sistema, o mecanismo, porque um fica protegendo o outro. É isso que acontece. Na hora que nós acabarmos com o foro privilegiado no Brasil, esses processos dessas autoridades caem, vão lá para a primeira instância, e aí não vai poder ninguém pegar na mão de senador, ministro de Supremo, como hoje a gente vê aí certas situações que preocupam bastante a nação com essas interferências de um poder sobre outro. Senador, boa noite, uma honra novamente estar conversando com o senhor. Espero que não tenha problemas nessa entrevista como tivemos na última vez que nos falamos. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, dupla, né? Desenvolvendo aqui um pouco o que a doutora Fabiana falou. Em primeiro lugar, votar em senador nas próximas eleições. O Senado, na verdade, a eleição específica para senador, ela de certa forma é uma das menos democráticas, porque a boa parte dos senadores não são eleitos pelo povo, né? Não é uma decisão do povo, ela fica muito travada nas decisões dos partidos. Aliás, acho que a boa parte da explicação de por que o Brasil já chegou a ter 41 partidos é por causa do Senado, né? E ele que trava, como o senhor acabou de explicar, o STF. O que o povo pode fazer em relação a isso, sendo que boa parte desses votos, né, a gente fica muito travado, principalmente nos estados com menor população, no voto dos caciques partidários. Mas mesmo um país, um estado extremamente populoso como São Paulo, nós tivemos opções, assim, vamos dizer, quase terríveis nas últimas eleições para o Senado, né? Todo mundo que eu conheço teve que votar, principalmente quando teve aquela votação de 2 senadores, tapar o nariz, apertar o botão na urna, pelo menos para um deles. E a outra questão, desenvolvendo que o senhor também está falando aí, tem esse acordão, ou seja, a gente sabe que o Flávio Dino ele foi indicado quando já estava lá praticamente tudo bem, muito bem acordado. Tem alguma coisa, tem esse foro privilegiado aí, mas a questão fora da política, ou seja, fora dessas instituições, o povo vai ter que voltar para as suas mais ou menos como na época do impeachment, ou seja, ficar nas suas o tempo todo para conseguir fazer alguma coisa? Olha, as grandes mudanças que ocorreram nesse país foram através de povo na rua, né? Nós temos esse histórico aí, e eu acho que essa mobilização precisa acontecer, porque os parlamentares eles têm uma medição disso, né? Não são pesquisas apenas, é o sentir na rua. E eu vou te falar uma coisa, eu sou do Ceará, né? E percebo onde eu ando no interior as pessoas acompanhando. Sabe por quê, Flávio? Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Olha o que nós estamos vendo hoje. Eu vou te pegar o exemplo de hoje apenas, tá? Todo dia eu denuncio isso aqui, esse governo perdulário do PT, o que faz com o nosso dinheiro, o que está fazendo. Um governo que se diz o pai dos pobres, o defensor do social, o governo do social. Você já ouviu isso? Mas de agora, a polêmica do dia aí foi a questão da Dilma. Né? A Dilma num voo de primeira classe, e aí um veículo independente, que são poucos, como vocês,
E eu quero parabenizar, agradeço todo dia a Deus por vocês, e isso nos traz um ânimo, né? E um veículo independente colocou hoje o preço da passagem. Varia, o mínimo, o mais barato naquele dia que ela veio, né? No sábado, que a presidente Dilma, do BRICS, né? Do Banco dos BRICS, é R$ 63 mil, e o mais caro, R$ 75 mil. Um trecho. Gente, isso é brincadeira, um troço desse, entendeu? Um salário de 290 mil por mês, a diária de 68 mil reais do hotel que o Lula ficou agora, né, na semana passada, a diária, 68 mil reais, a aeronave da FAB para cima e para baixo, as viagens internacionais que ele já gastou mais de 100 milhões de viagens internacionais, mas se você juntar com as viagens da FAB para cima e para baixo, já dá 1 bi. B de bola e de índio. Os caras estão torrando, queimando o dinheiro da gente. Então, ou a gente aprende por amor ou pela dor. E eu vou te falar uma coisa, o Nordeste você sabe, que é muito ainda ali manipulado, né? A gente tem isso, e o Lula entregou semana passada, ou seja, nada que é oculto vai ficar para sempre, está sendo revelado já, isso é inclusive bíblico, e ele disse que a pobreza beneficia, né, as pessoas a votarem, ele entregou ali a estratégia, né? Então, é bom para ele ver, para o projeto de poder deles, ver as pessoas pobres, está aí, os resultados dessa ideologia das medidas que eles tomam, que zero de compromisso com o Brasil, de responsabilidade com as pessoas. Então, lá no Nordeste, eu percebo já, conversando com as pessoas, eu converso com gente de direita, com gente de esquerda, né? Eu faço questão, quem é a favor de governo, quem é contra, eu gosto de conversar, para ouvir, para sentir. E as pessoas já estão arrependidas. Muita gente já caiu na real, que foi enganada. E eu vou te falar, volta no tempo aí, Flávio, e a liberdade de expressão da gente é complicada, né? Você, numa entrevista comigo, sabe do que aconteceu, né? Um absurdo, e nós estamos denunciando isso, mas a gente tem que entregar a verdade. A gente tem que entregar a verdade, né? Questão de honra. Você pega esse governo que a gente está vendo o que está fazendo diariamente, vilipendiando com o STF, na eleição, o TSE, agora, na eleição passada, que trouxe o Lula, depois da descondenação do STF, de tudo que a gente viu, o TSE o tempo inteiro atuou parecendo um partido político. Ele censurava, não podia falar de Lula com relação ao aborto, enquanto a gente sabe, a história do PT sempre defendeu a legalização do aborto, e o Lula também, né? Não podia se falar isso. O que é que o governo do Lula fez? Assim que assumiu, começou a revogar as portarias pró-vida, tirar o Brasil de consensos internacionais pró-vida. É o que a gente denunciava, mas não se podia dizer, o candidato Bolsonaro, na época, não podia dizer isso, porque o TSE não permitia. Maduro e o Daniel Ortega, os ditadores sanguinários, abusadores dos direitos humanos, de todas as formas, o povo com fome, na miséria, 7 milhões já deixaram o país com a roupa do corpo aí, pesando 10, 15 quilos a menos. O Brasil tem recebido milhares e milhares de pessoas todos os dias, todas as semanas. Como é que se passa a mão na cabeça dessa turma? E ele recebeu aqui, logo no começo do governo dele, estendeu o tapete vermelho, mas não se podia, a gente não podia dizer isso, dessas relações dele lá durante a campanha. Então, o sistema não queria realmente a continuidade do projeto passado, que particularmente eu vejo alguns equívocos, né? Mas não tem comparação, né?
Então, o que é que eu digo para você? 2026, respondendo diretamente sua pergunta sobre a questão do Senado. Eu sou defensor de candidatura independente. Estou no Novo, hoje no Partido Novo, um partido que estou me sentindo muito bem, porque tem a coerência entre o pensar, o falar e o agir. Tem uma gestão espetacular do Zema lá, do governador Zema, o melhor governador do Brasil, no meu modo de entender, de forma fria, analisando a situação. Pegou terra arrasada pelo PT, conseguiu fazer o que está fazendo, 740 mil empregos com pandemia no meio, a gestão dele. E tem o prefeito de Florianópolis, Adriano Silva, com 92% de aprovação, não precisa falar mais nada do que ele tem feito lá em Florianópolis, lá em Joinville, né? Então, eu estou bem acolhido, mas eu defendo e continuo defendendo a candidatura avulsa no Brasil. Acho importante, temos em outros países, né? E vamos ter opção. Nós sempre tem opção. Sempre tem alguém que vai. Agora a gente tem que cobrar. O que é que você pensa? Hoje a verdade está muito na cara das pessoas. O que é que você pensa sobre aborto? Sobre droga? Sobre a questão do ativismo judicial? Sobre impeachment de ministro do STF? Deixar claro isso, perguntar, né? E o momento certo é a gente começar já no radar a identificar isso. E outra coisa, você que está nos assistindo, por que você não pode ser... Eu nunca planejei para ser candidato, nunca, né? Foi uma coisa assim que foi um chamamento. E eu segui, e coloquei meu nome com a possibilidade mínima de ser eleito, porque nós estávamos brigando pela vaga que era do presidente do Senado na época. Foi a vaga que eu entrei, do presidente do Senado na época. Era Davi contra Golias, né? E nós conseguimos, no alinhamento estelar, Deus abençoou, multiplicou, a informação chegou para as pessoas, a gente com estrutura mínima, ele com toda a estrutura de prefeitura, de estado, e a gente com o povo ali, levando, não consegui nem rodar o estado todo. Essas imagens que estão vendo aqui são de algumas cidades que eu consegui, dos 184 municípios do Ceará, eu só fui a 60. Não tinha estrutura. A turma de avião, de helicóptero, de carro. Mas nós conseguimos, né? E eu acho que a gente, se você sentir esse chamado, vá para a política. Ano que vem tem eleição. Ano que vem é chave. Tem eleição para prefeito, para vereadores. Se sentir essa missão, é uma missão de vida. Isso não é carreira, é missão de vida que temos muito a fazer por esse país, porque esse país não é rico, não. Esse país é riquíssimo. Você vê o que saquearam esse país, essa turma que está aí no poder de novo, durante décadas. E esse país ficou de pé. Então, nada como um dia atrás do outro, eu acho que esse aprendizado está vindo rápido e nós vamos depois aí conseguir celebrar muitas vitórias com essa conscientização do povo brasileiro que está acompanhando e está cobrando os seus representantes cada vez mais. Senador Eduardo Girão, mais uma vez, obrigado pela gentileza de conversar com a gente aqui no Estúdio Oeste, nas noites de quinta-feira. O reconhecimento do público, eu acho que está mais do que claro. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Um grande abraço. Muito obrigado. A generosidade das pessoas é meu dever. Eu sei das minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas, Silvio, parabéns pelo trabalho. O que vocês estão levando de informações, de verdade para as pessoas com esse trabalho independente, Fabiana, Flávio, todos vocês que fazem esse veículo, respeitadíssimo no Brasil. É impressionante, eu pego um Uber, as pessoas comentam, estava aqui assistindo, estava ouvindo Oeste Sem Filtro, né? E também esse programa que está fazendo realmente aí no Estúdio Oeste uma grande diferença no cenário nacional. Muita paz, Deus abençoe vocês e vamos que vamos, porque outras vitórias virão.